A gente usa pilha principalmente em recursividade. Vocês lembram o que é recursividade em código? O que é recursividade? Quando quando a função ela se chama num looping até a função dela terminar? Isso. Perfeito. Então, assim, quando a gente chama a função dentro dela mesma, antes dela terminar, beleza? Ela entra em pilha, beleza? Como que funciona isso? Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Vocês sabem o que é cálculo fatorial? Simples. Por exemplo, 5 fatorial. 5 fatorial é igual ao quê? Seria igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, até chegar a 1. Perfeito. Todo mundo conhece esse símbolo do fatorial, que é a exclamação? Sim. Maravilha. Então, eu tenho um número fatorial, que no caso eu estou passando o número 5, e ele vai ser igual a este inteiro, 5, tá? Vezes o inteiro anterior, vezes o inteiro anterior, até eu chegar no 1, ok? A gente tem duas maneiras de implementar um cálculo fatorial. Eu posso implementar esse cálculo fatorial de maneira iterativa ou de maneira recursiva. O que é uma maneira iterativa? Não? Não lembra? Você vai mandando ele fazer um por um, professor. Vai fazendo os exercícios. Isso. A execução iterativa, você vai criar um loop, beleza? A recursividade ela também gera um loop, mas ela gera um loop onde uma função está chamando ela mesma. É um bloco de código que dentro deste bloco de código você adiciona outro bloco igual. A iteração, os blocos estão lado a lado. Você executa o primeiro, depois você executa o segundo. É uma repetição dos blocos. Tá bom? Enquanto na recursividade, o próximo bloco está dentro do primeiro. É uma repetição do bloco, mas por dentro do bloco anterior, não lado a lado. Ok? Então, por exemplo, quando eu uso for, ou quando a gente usa o while, né? Enquanto e o for, a gente está criando um loop iterativo. Ok? Eu estou executando um após o outro. Você vê que o próximo só começa depois que o primeiro termina. Enquanto na recursividade, o primeiro só termina depois que todos os próximos acabarem. Está clara essa diferença? Vamos lá, gente, eu quero feedback. Ficou claro? Tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Então, claro, pode ir. Maravilha. Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho o 5 fatorial. Vamos implementar ele de maneira recursiva, ok? O 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu pegar só esta parte aqui, o que é isso daqui? É o 4 fatorial. É o 4 fatorial. Então, eu posso dizer que o 5 fatorial é igual ao 5 vezes o 4 fatorial, certo? E isso daqui vale para qualquer n, para qualquer valor. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Não é isso? Vou botar esse x aí. Vou botar asterisco. Todo mundo sabe que o asterisco é multiplicação, né? Sim, sim. Então, eu posso escrever dessa forma o cálculo do fatorial. E isso vai fazer diferença, ok? Então, vamos lá.
Digamos que eu implemente uma função e eu queira executar, tá? O 5 fatorial. E eu implementei a minha função de maneira recursiva, tá? Ou seja, eu vou executar desta forma. Para cada fatorial, eu chamo o número vezes o anterior fatorial. Beleza? Então, eu tenho uma função fatorial. O que vai acontecer? Eu vou passar o número 5 para essa função. Beleza? Está meio 5 fatorial. Está dando para enxergar o 5 ou está muito pequeno? É bom aumentar um pouquinho, professor. Nem todo mundo. Às vezes a pessoa está no celular, a tela pequenininha, não dá para enxergar direito. Beleza. Para quem está no computador já está meio pequeno. Deixa eu chegar isso aqui mais perto. E aí eu consigo dar um zoom. Tá melhor assim? Show de bola. Deixa eu... Ah, pronto. Show de bola. Então, o que eu faço? Eu vou passar o 5 para esta função fatorial. E a função que eu estou falando é uma função que está no código mesmo. Vocês definem uma função. Criei uma função lá no meu código Python, beleza? E passei um número para ela. 5 fatorial. Você está vendo que aqui, ó, tem uma recursividade? Porque onde eu estou definindo o que é um fatorial, né? Na definição do fatorial, tem outro fatorial. Ou seja, eu chamo o fatorial de novo. Não é isso? Então, isso daqui é uma apresentação de recursividade, ok? O que eu vou fazer aqui? Passei o 5. Chamei 5 fatorial na função. Ele precisa executar um bloco, não precisa? Que é o bloco da função. Isso vai parar num espaço de memória que a gente chama de pilha. Porque ele sabe que ele só vai conseguir resolver o 5 fatorial depois que ele terminar todos os fatoriais que vêm depois. Então, ele vai alocar esse bloco num espaço de memória. Nosso espaço de memória está aqui em roxo, ok? Então, esses são os nossos blocos. O que vai acontecer? Aloquei o 5 fatorial. Então, ele vai fazer 5 vezes 4 fatorial. Não é isso? Ah, não vai caber aqui. Mas ele vai chamar 5 vezes 4 fatorial. Só que o 4 fatorial também é uma função, né? É a função de fatorial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar o número 4 para a função de fatorial. E vai dizer que vai ser 4 vezes 3 fatorial. Então, o 4 fatorial vai esperar o 3 fatorial executar. Então, ele também é alocado aqui na nossa pilha, ok? E chama o 3. O 3 vai chamar o 2 fatorial. Então, ele vai ser alocado na nossa pilha para esperar a resposta do 2. E chama o 2 fatorial. Beleza? O 2 fatorial é alocado na pilha e chama o 1 fatorial. Beleza? O que vai acontecer aqui? Esta minha definição, que está aqui em cima, ela está incompleta. Por que ela está incompleta? Porque eu não defini uma parada. Toda vez que eu criar uma recursividade, eu preciso ter duas coisas. A regra de recursividade, beleza? E um ponto de parada. Porque se eu não tiver ponto de parada, a recursividade vai embora. Ele vai chamar, por exemplo, o 0 fatorial. Depois ele vai chamar o menos 1 fatorial. Depois ele vai chamar o menos 2 fatorial. Entenderam? E isso vai gerar um loop infinito. Concordam? Sim. Então, o que eu posso fazer é definir o meu ponto de parada. Ou seja, além disso daqui, eu tenho que 1 fatorial é igual a... Perfeito? Então, agora eu tenho minha definição completa. Porque senão isso daqui ia gerar um loop infinito. Perfeito? Então, 1 fatorial é igual a 1. Ou seja, eu tenho a solução desta execução que está na pilha, sem precisar chamar mais recursividades, não é isso? Eu já tenho a resposta desse daqui. Ele não chama fatorial, tá vendo? Então, este 1 vai virar o quê? 1 fatorial.
1. Perfeito? Chamei 1 aqui. Eu já não tenho o resultado desta função? Então, esta função ela vai sair da nossa pilha, porque ela completou, eu terminei a execução dela, e o valor do 1 fatorial, que é 1, vai parar no 2. Eu passo esse valor para o 2. Ou seja, vai ser 2 vezes 1, que é o valor do 1 fatorial, ok? 2 vezes 1 é 2. Feito. Então, aqui virou o resultado 2. Terminei a execução do 2, não é isso? Passo o valor de 2 para a próxima função da nossa pilha, que é o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 fatorial. Mas 2 fatorial é 2, né? Então, 3 vezes 2, 6. Resolvi a minha próxima execução. Completei a execução dessa função. O valor de 3 fatorial passa para o 4 fatorial, que vai ser 4 vezes 6. Não é isso? Que é 24. Perfeito? Passei 24 para cá. Terminei a execução do 4 fatorial. O 5 está desde o início lá esperando. Agora eu tenho a resposta do 4 fatorial. Então, 5 vezes 4 fatorial é 5 vezes 24, que dá 120. 120. Aí agora eu tenho a resposta do meu 5 fatorial, ok? Terminei de executar, devolvo essa resposta para a variável que solicitou, né, que fez a execução da minha recursividade, e eu terminei, eu limpo a minha pilha. Perfeito? Dúvidas em relação à implementação do fatorial no formato de pilha? Como é que ele funciona? Nenhuma dúvida até então, não é isso? Olá, gente, vocês estão assistindo ou estão... Vão ver a gravação depois? Não. Sim, tá Estamos aqui. Só tem uma coisa. As duas coisas. A gente está aqui e vai assistir a gravação depois. Tá bom. Tá, pessoal, se tem uma pergunta, o que é essa barra aqui? Essa barra? É. Foi só para separar as duas declarações. Peraí, só para separar as duas declarações? Isso, só para dizer que isso daqui é a minha função recursiva e essa daqui é outra declaração que é a base da minha recursividade. Então, Isso aqui é operação real, isso aqui é justiça de linguiça. Muito obrigado. Desculpa, sua fala deu uma cortada, mas é só isso. Aqui é para dizer qual é a regra para qualquer n e aqui é a regra para 1 fatorial. Eu tenho que ter uma base de parada, porque senão a minha recursividade ela explode. Ok? Maravilha. Olha só. Esses daqui são os meus blocos de memória, certo? Minha memória do computador ela é limitada, não é? Então, o que acontece se eu chamar uma recursividade e no n, ao invés de eu passar 5, eu passar 1 bilhão fatorial? E vai fazer até o bloco base. Mas quantos blocos de memória eu vou gastar? O que tiver de memória. Eu vou gastar 1 bilhão. Eu vou do 1 bilhão até 1. Não é isso? E todos eles vão ficar esperando a resposta do 1 fatorial. E depois vai voltar fazendo a execução da multiplicação. E vai começar a desempilhar. Só que a minha pilha não tem 1 bilhão de espaços. Perfeito? Ela tem muito menos. Ela tem um tamanho fixo. Então, o que vai acontecer se eu chamar 1 bilhão fatorial? Com o modo de recursividade. Como que o computador vai responder isso? Vai crashar? Ele vai crashar o seu aplicativo, não o computador em si. Ele vai executar até esgotar o processamento dele, não, professor?
Ele vai ele vai tentar fazer o empilhamento. Quando o empilhamento chegar no limite, ele vai apresentar um erro na tela. Qual é o erro na tela que ele vai apresentar? É o overflow? O overflow ou underflow, né, professor? Isso, é o stack overflow. Porque stack é a nossa estrutura de dados, é uma pilha. E ela deu overflow, você ultrapassou o limite dela, ela transbordou. Então é um transbordamento de pilha, ok? É um stack overflow. O fórum que o pessoal de programação adora tirar dúvida. É baseado nisso, ok? Mas eu também posso implementar o cálculo de fatorial de maneira iterativa. Não é isso? Como que eu executo o meu fatorial de maneira iterativa? Então, vou apagar isso aqui, que é a minha maneira recursiva, ok? E vamos implementar de maneira iterativa, ok? O meu n fatorial, n é o valor que eu vou passar para a minha função, ele é da forma 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes... Opa! Ah, que filho da mãe, ele faz um... Falar como itálico. N. Não é isso? Entenderam? Tá. Então, a minha recursividade, ela começa no N e ela desce até o 1. A minha iteração, ela começa no 1 e ela vai até o N. Ok? Então, por exemplo, se eu chamar 5 fatorial nesta função, ela vai criar um loop de multiplicações até ela chegar no 5. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai dizer 1. Beleza? Tá aqui, 1. Neste valor de 1, ela vai multiplicar o 2. Ela vai fazer uma iteração. Vezes 2. Isso dá 2. Em seguida, vai fazer a próxima iteração, que é multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Em seguida, ele vai multiplicar por 4. Vai dar o nosso 24. E, por último, vai multiplicar por 5, que foi o fatorial que eu chamei, e vai me dar o 120. Quantos blocos de memória eu gastei? Só. Um só. Inclusive, esse tipo de execução ele não vai parar na pilha, ok? No espaço de memória que é reservado para pilha, ele não vai parar lá, porque ele não é uma recursividade, ele é uma iteração. Então, eu executo de 1 em 1, e o próximo começa quando o anterior terminou. Está claro isso aqui? Pode repetir novamente, professor, essa parte aí? Claro, sem problema nenhum. Isso. O fatorial você entendeu, né, Lucas? Sim, sim, sim. Ou recursividade, desculpa. A recursividade você entendeu. Não, a recursividade a gente já tinha visto no semestre passado, aí foi fácil de pegar agora com o senhor. É só Tá. essa parte aí que eu não cheguei a ver. Beleza. Pode falar, Douglas, que aí qualquer coisa eu já junto a explicação. No caso, se, por exemplo, a gente for fazer um algoritmo para poder fazer cálculo fatorial, se você usar o loop com iteração, vai ser mais eficiente do que usar a recursividade direto. Isso. Perfeito. Tá? Agora vamos lá. Deixa eu explicar para o Lucas. Lucas, o que vai acontecer na iteração? Na iteração, ele vai chamar cada um desses itens aqui, um atrás do outro. E você só chama o vezes 2, beleza? Depois que esse 1 acabar. Você só chama o vezes 3 depois que o vezes 2 acabar. Então, ele não precisa de espaços adicionais de memória. Porque você consegue terminar o anterior
antes de começar o próximo. Então, ao invés dele ir alocando vários espaços de memória, porque o anterior está esperando o próximo, o anterior não precisa esperar o próximo, porque ele termina antes. Então, ele pode sair e dar lugar ao próximo no mesmo espaço de memória. Então, se eu chamo 5 fatorial na minha função, beleza? De iteração, ele vai começar pelo 1. Então, ele vai pegar um espaço de memória e vai pegar o 1. Neste mesmo espaço de memória, ele executou esse 1 aqui, que é o primeiro. Agora ele vai executar vezes 2, esta próxima operação. 1 vezes 2 dá 2. Terminou de executar o vezes 2, não é isso? Agora ele vai executar o vezes 3. Neste mesmo espaço de memória. 2 vezes 3, 6. Agora ele vai executar o vezes 4. 6 vezes 4, 24. E por último, vezes 5, que é o 5 fatorial que eu chamei, né? Eu chamei o 5 na minha função fatorial. Então, vezes 5, 120. Acabou, eu retorno esse valor para a variável, beleza? E limpei a minha memória. Eu usei apenas um espaçozinho de memória. Ficou claro agora, Lucas? Ficou sim, professor, ficou. Deu para entender. Agora, deixa eu te falar, professor, tem alguma outra forma, assim, na vida real, que a recursividade seria melhor que a imperatividade? Sim. Por exemplo, não em programação em si, ok? Para casos de recursos de programação, a iteração é melhor, ok? Porque no final das contas, você vai executar os mesmos passos, beleza? Mas sem requisitar mais memória. Então, assim, a única coisa que está fazendo diferença é espaço de memória. E aí a gente tem 2 tipos de complexidade, vocês lembram? Quando a gente analisa algoritmo, complexidade de tempo e complexidade de espaço. Então, a gente está fazendo diferença na complexidade de espaço, não na complexidade de tempo. Perfeito, Lucas? Show de bola, professor. Obrigado. Você viu que eu executei as mesmas etapas de multiplicação, só que ao invés de eu fazer isso empilhando a minha multiplicação, eu fiz isso no mesmo lugar. Então, eu não estou usando recursos extras de memória. Só que tem uma vantagem para a nossa recursividade. A recursividade, ela é normalmente usada, tá? Como elemento de simplicidade. Então, se vocês lerem artigos relacionados a algoritmos, eles costumam usar a recursividade na apresentação. Porque quando a gente está defendendo um algoritmo, uma das coisas mais importantes, né, é a nossa complexidade de tempo, não é isso? E a gente acabou de ver que a complexidade de tempo não muda. Se eu não estou querendo justificar a complexidade de espaço, beleza? Então fica mais simples, mais apresentável o modo de recursividade. Quando você olha a função matemática escrita, fica mais apresentável, fica mais compreensível para um leitor o método de recursividade, tá? Pode falar, Douglas. Professor, no caso, você foi da complexidade de tempo. Mas, no caso, na recursividade, ele não teria que criar todos os técnicos e depois vir calculando tudo? Ele não teria mais passos para executar? E depois ele tem que vir desfazendo a pilha e calculando. Ele vai criando a pilha e depois vai desfazendo calculando. Entendi. Se você for calcular a complexidade específica de tempo, vai fazer um pouco mais de etapas, ok? Mas a complexidade geral de um algoritmo, ela é baseada na notação Big O. E aí, na notação Big O, a gente faz assim, ó. O cara estava abrindo o bloco de notas. Por exemplo, O de N, não é isso? Na minha iteração, eu usei O de N, não usei?
Tem. Eu fui sim. 1, multipliquei por 2, multipliquei por 3, então eu executei N passos, certo? Então é exatamente O de N, não é isso? Só que veja que primeiro eu tive que alocar uma memória, não tive? Se eu for contar isso como um espaço, desculpa, como uma etapa a mais para ser executada, eu executei em O de N mais 1. Beleza? Porque eu tenho que alocar a memória e depois eu vou executando as etapas, não é isso? Sim. Tá, só que O de N mais 1 é igual ao quê? Pode N. O de N, não é isso? Então mais 1 não faz diferença. Beleza? Os valores aditivos no ponto. Maravilha. Agora vamos para a nossa recursividade. Beleza? O que acontece na recursividade? Você está dizendo que eu estou gastando tempo alocando mais memória, não é isso? Então, nessa alocação de memória, eu gastei o quê? N. Não gastei? Ao invés de 1, eu gastei N, porque eu tive que alocar N memórias, não é isso? Sim. E o resto é multiplicação. Então, eu tive que alocar a memória, salvar os dados. Então, eu também salvei N dados. Ok? E, além disso, eu fui voltando para pegar os resultados e passar para o próximo. Então, eu executei mais N. Não é isso? Isso vai ser igual ao quê? 3N. Vai dar o de N do mesmo jeito. Que vai dar O de N do mesmo jeito. Professor, no caso da notação Big O, não tem diferença, mas na lógica vai ter alguma diferença. Na execução, no tempo de Na execução, prática. você executar, na prática, se você for executar os dois códigos na mesma máquina, o tempo de execução vai ser diferente. Perfeito. Na prática vai ter muita diferença. E aí vem aquela grande questão dos artigos de computação. A maioria deles é teórico. Então eles fazem estudos teóricos sobre os algoritmos. Tá? Eu não vou cansar de dar exemplo para vocês do merge sort e do quick sort. Né? O pior caso do merge sort é melhor do que o do quick sort. Mas a gente usa o quick sort. Por quê? Porque o caso médio é igual e ele não usa espaço extra de memória, então ele acaba sendo mais rápido na prática. Ok? Mas na análise teórica do algoritmo, o mais rápido, na análise teórica, no pior caso, beleza? É o do merge sort. Beleza? Então, vocês têm que distinguir isso, porque se vocês forem ler artigos, vocês vão reparar muito nisso. Beleza? Vai ter recursividade e tem uma análise teórica. Às vezes você faz análise teórica e depois você coloca análises práticas. Existem congressos, existem conferências que são mais voltadas para a aplicação prática, ok? Mas a maioria da área de computação é baseada em cálculos teóricos, é matemática. Perfeito? Alguém sabe qual é o nome disso daqui? Quando eu pego, por exemplo, 3N e transformo em N? Você sabe o que é isso daqui? A gente chama isso de assíntota ou função assintótica. Eu quero saber o quanto que ela sobe. Qual é a inclinação desta função? Então, ela pode ser linear, que é uma rampinha reta, não é isso? Mas ela pode ser quadrática, n ao quadrado, não pode? Então, O de n é linear, é isso? Se ela fosse n ao quadrado, ela é mais inclinada. Se ela for n ao cubo, ela é mais inclinada ainda. Não é isso? Se ela for 2 elevado a n, é mais ainda, não é isso? Vai piorando a situação, não vai? Vai ficando mais inclinada. A gente chama isso de assíntota. Ok? Qual é a função assintótica do nosso algoritmo, tá? Então, vou fechar isso aqui. Maravilha. E agora a gente vai programar isso, beleza? Então eu abri uma pasta da aula 8. Vou abrir a pasta no VS Code, que é o que a gente sempre faz.
beleza? E eu não só vou executar de maneira iterativa, como eu vou executar de maneira recursiva e vou fazer um Stack Overflow na minha máquina. Vamos torcer para eu não cair do Teams, beleza? Então, ó, vou criar um novo arquivo, beleza? E vou chamar ele de fatorial iterativo, beleza? Então, criei um arquivo de Python chamado fatorial iterativo. Deixa eu... Tá grande o suficiente para vocês? Tá dando pra ver, ver, não dá? Beleza. Dá pra ver. Então, vou criar minha função, beleza? Que é a minha função fatorial iterativo, ok? Esse meu fatorial iterativo recebe um valor n, né? Que é o valor que eu estou querendo iterar, perfeito? Se tiverem dúvidas na aplicação da função, me falem, tá? Então, o que o fatorial iterativo vai fazer? E aí, como é que eu faço? Por onde o iterativo começa? Começa pelo menor. O 1 até o 5. Que é o... Qual é o No menor caso, número? 1. 1. A base, Maravilha. o caso base é 1. Então, meu resultado é igual... Eu começo no 1, ok? E aí, o que eu faço? Eu vou criar um for. Eu vou criar uma interação. Então, para cada i, dentro do range 1 até... Até quanto que eu vou? Depende do que o senhor quiser. O 5. Eu vou fazer... Eu quero... Isso aqui é uma função. Eu vou passar o valor aqui em n. E aí eu vou de 1 até quanto? Se quiser ler o overflow nessa agora, pode botar um valor bem alto aí. Não, eu tenho que ir até... Eu tenho que executar até n. Não é isso? Não, de 1 pequenininho. Isso, tá. Mas se eu estou fazendo range, onde é que ele vai parar? Vai parar um antes. Um antes. É N mais um. Perfeito. Então, n mais 1. Maravilha. Entenderam o porquê do n mais 1? Porque você tem que sempre fazer uma operação a mais do que o próprio número? E não, é porque esse range daqui, quando eu faço esse for com range, ele para um número antes do que tiver aqui. E eu não posso parar no n menos 1. Eu tenho que parar no n. Então aqui eu coloco o n mais 1 para ele ir até o n. Entendeu? É a diferença quando a gente faz um for. Às vezes a gente faz o for. A gente pode colocar i igual a 0 e em outras linguagens, né? I menor do que 5. Ou seja, ele vai parar no 4, não vai? Mas se eu quiser menor ou igual, aí ele vai até o 5. Ou se eu botar 5 mais 1. Opa. Então, quem é menor do que 5 mais 1? 5. Beleza? Então, é para isso que serve esse n mais 1 aqui. Beleza? Para a gente ir até o n. E agora, o que eu faço? Meu resultado, ele vai receber o valor da multiplicação dele mesmo pelo i. Não é isso? Certo? E aí, como é que eu faço? Qual é o símbolo que a gente usa aqui em Python? Asterisco. Se eu quero já jogar o resultado aqui direto. Asterisco igual. Todo mundo conhece essa notação aqui? Ele vezes ele mesmo é igual a ele mesmo. I. Todo mundo entende essa notação aqui? Se não entende, fala. Entendi aqui.
Eu não entendi não, professor. Beleza. Lucas, olha só. Vou fazer um pouco mais embaixo. Se eu digo que o meu x é igual a x mais 1, beleza? Então, o valor de x está aqui. Eu quero ele mais 1, não é isso? Então, se meu x era 5 e ele recebeu mais 1, ou seja, x mais 1, ele foi para 6, não é isso? Sim. Perfeito. Isso daqui é a mesma coisa que eu fazer que x mais igual a 1. Ali agora, no caso, você está multiplicando ele, né? Isso. Então, se eu fizer x é igual a x vezes i, beleza? É a mesma coisa que eu declarar x é vezes igual a i. Ou seja, Show de pega o bola. x, multiplica por i armazenando na mesma variável. Perfeito? É só para não criar uma nova variável, tá bom? Então aqui o resultado, que começou em 1, ele vai multiplicar o valor de i, que vai variar de 1 até o meu n. Tá bom? E como é que eu finalizo a minha função? Preciso retornar o valor, não é isso? Exato. Então ele vai ficar em loop infinito. Return resultado. Ok? Vou salvar. Beleza? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar esta função. Eu vou executar ela, ok? Então, eu vou pedir o print de fatorial interativo. Fale um número grande aí. 720. 720. É um número grande, né? Eu acho que esse daqui não vai esgotar meu... Não, isso aí é meu... pouco. meu Isso aí é stack, pouco. não. A gente já fez no segundo período no computador do colega de 1 milhão e não deu overflow. Ah, então, você pode definir o tamanho do stack, tá? Mas eu vou botar aqui 10.000, beleza? Vai sair um número gigante, mas tudo bem. Vamos ver se vai dar algum erro para mim. Então, vou executar. O meu é pi, fatorial interativo. Vamos executar? Executou. Vocês viram a velocidade? Olha o tamanho do número. E aí? Grandinho o nosso número? Todo mundo entendeu o tamanho do número aqui? Grande. Eu sou bem grande. Sim, Bruno. Ó. Ô, professor, tem alguma diferença prática de rodar ele pelo terminal direto ou só clicar ali no runzinho normal do? Ali o playzinho? Acho que É, não. Eu não sei se ele vai abrir o terminal. Mas é é. porque eu gosto de rodar pelo terminal do Git, entendeu? Não sei se ele vai rodar no Ah, PowerShell, no sim, CMD. sim, sim. E eu gosto de treinar os comandos. Então, ó, vocês terem uma melhor noção do tamanho do número. Bem grande, não é isso? Fala comigo. Chutando pra mim, a cena tá travada aqui e não tá aparecendo nada. Não sei se eu tô pegando, só no meu internet que tá ruim. Então, sai e entra de novo aí. Tá todo mundo vendo a apresentação? Tá, né? Eu tô vendo, professor. Sim, professor. Eu estou vendo um monte de códigos. Vocês estão vendo os Eu vou números aqui, conectar e o conectar de número, novo aqui, né? que tá aparecendo na tela Uhum. travada aqui que não tá indo. Tá, tenta de novo aí, Hélio. Então, beleza. É um número gigante, mas o código rodou, não rodou? Com certeza. Maravilha. Vamos fazer o nosso fatorial recursivo. Então, agora a gente vai fazer o fatorial recursivo. Ponto. Ó, beleza? Então, ó, def fatorial recursivo. Perfeito? E aí, como é que a gente faz? Recebe n. E aí? Qual a ideia? Fala para mim, gente.
Como é que eu escrevo a função do fatorial de maneira recursiva? Nada? Ninguém? Se eu fizer assim, ó, return n vezes fatorial recursivo n menos 1. Isso é uma recursividade? E aí, gente? É recursivo ou não é recursivo isso? Eu acho que não, Parece professor. ser, professor. É recursivo. Porque na minha função eu estou chamando ela mesma. Não é isso? Ele só vai conseguir fazer esse retorno depois que essa função aqui acabar. Só que essa função vai chamar outra função aqui, né? Vai executar outra instância, que só vai acabar quando a seguinte acabar. Então, estou criando uma pilha. Qual é o problema desta aplicação que eu fiz aqui? Que eu falei no Vai início da acabar aula. nunca. Ela não vai acabar nunca. Isso aqui é um loop infinito, não é isso? Exato. Então, o que eu preciso fazer aqui? O que Definir está quando ela vai faltando? parar. Definir um valor de stop, não é isso? Definir quando que minha função para. E quando que ela para? Quando for um. Quando n for 1, não é isso? Então, primeira coisa é... detalhe, existe definição matemática para zero fatorial, beleza? E o zero fatorial também é 1. Tanto 1 fatorial quanto 0 fatorial é 1, ok? Aí não vamos entrar nessa lógica agora, mas é assim. Então, se o n for 1, ou se o n for 0 por algum motivo, vai que a pessoa passou 0 aqui, beleza? Vai dar um loop infinito, não é isso? Isso. Maravilha. Então, outra maneira de fazer isso é, por exemplo, se eu passar um número negativo aqui, vai dar problema, não vai? Vai. Então, a gente pode tentar evitar isso. Ou seja, eu quero todo mundo que seja menor do que quem? Menor do que zero. Também, né? Eu posso fazer assim, né? O n menor do que 0. Né? E por que você não bota menor ou igual a 0? Posso fazer isso também. Melhor do que isso, eu posso fazer menor do que 2, para já englobar 1. Não é isso? Mas qual é o problema disso aqui? Não existe menos 1 fatorial. Então, essa função estaria errada. Não existe fatorial de número negativo, tá? Você tem que falar que ele é maior ou igual a 0. Não, então, eu não posso retornar uma resposta para valores negativos. Então, teria que, se n é igual a 1 ou n é igual a 0, eu retorno 1. Ok? Mas se n, por exemplo, eu posso fazer aqui if n menor do que 0, entendeu? Posso dar um return false. Beleza? Eu posso criar métodos para garantir a corretude do meu algoritmo. Tá bom? Mas eu não vou fazer isso agora, eu só estou lembrando vocês que existe isso, tá? A gente tem que validar. Então, por exemplo, se alguém passar um número quebrado, um número com decimais, racional ou irracional, vai ter problema também, não vai? Vai. Maravilha. Então, a gente teria que verificar se esse número também é inteiro. Então, se ele é menor do que 0 ou se ele não é inteiro, entendeu? Mas eu não vou fazer isso agora, só para lembrar vocês que isso é importante na hora de codar, tá? Eu vou deixar mais simples, dizendo o seguinte, olha, eu estou recebendo um número válido, ok? Um número natural. Então, se n é 1 ou se n é igual a 0, a gente retorna 1. Se não, a gente retorna
o n vezes fatorial recursivo de n menos 1. Tá correto isso aqui? E aí? Acho que sim, professor. Correto isso aqui. Mas na recursividade ele não monta e depois ele vai somando, aumentando o N? Não, ele... Ele faz fatorial de 1, depois ele sobe para 2, depois para 3. Não, esse é o de iteração, Douglas. É o interativo aqui, ó. O iterativo começa no 1 e vai até o n. Não, ele começa do 5 montando a pilha, depois ele volta desfazendo a pilha. Isso. Mas ele precisa montar a pilha inteira e depois ele volta resolvendo. Então a gente diz que os algoritmos que são iterativos, eles são bottom-up, de baixo para cima. E os algoritmos recursivos são top-bottom, ou seja, do topo para baixo. Ok? Então vamos lá. Tá resolvido, não tá? Vamos chamar o mesmo número? E vamos ver se ele vai dar o resultado? Só que é fatorial recursivo aqui, né? Vamos chamar o fatorial recursivo de 10.000? Travar a máquina do professor? Vamos? Recursivo. Posso dar Enter? Se eu travar, vocês me esperam que eu volto, tá? Pode ir. Vamos lá. Faz Vou dar 10, Enter. professor. E aí? Olha o tempo para montar a stack. Ó. O tempo que está levando até montar a stack toda. Eu acho que ele nem foi. Não, ele nem executa, porque ele antes de mostrar o valor, ele vai montar a stack toda para depois fazer o cálculo. Ah, eu não salvei, ó. Falei, não, era para ele ter executado. Eu não salvei. Calma, foi. False start. Vamos de novo. Agora vai, hein? Opa! Aqui o erro. Tá vendo? A profundidade de recursão foi excedida no máximo. Então, essa daqui é uma resposta do Python, ok? A resposta da máquina para o Python é Stack Overflow. Ele avisa para o Python, Stack Overflow, tá? Ele nem permite que execute. Isso, é. Não, ele não... Ele avisa, ele tenta, ele inicia, mas aí ele já devolve, fala, ó, inviável, beleza? Eu empilhei aqui e tá excedendo. Deu Stack Overflow. Então, o computador devolve Stack Overflow, o sistema operacional, né, que é responsável pela gestão dos recursos. Ele devolve Stack Overflow, beleza? E o Python vai devolver esse erro aqui para você. Maximum Recursion Depth Exceed. Beleza? Tranquilo? Entenderam a diferença? Agora é hora de tirar dúvida, hein? Então você vê que não tem muita diferença de código, tá vendo? Não é como se fosse muito difícil codar de outra forma, não é isso? Isso. Beleza. Agora vai ter determinados problemas que o recursivo vai ficar mais bonito. Vai ficar mais fácil de entender. Perfeito? Posso passar para o próximo problema? Eu posso até mostrar para vocês. Alguém conhece a Torre de Hanoi? Professor. Acho que alguém passou esse exercício aqui pra gente e foi uma tortura. Vocês viram onde, Torre de Hanoi? Me explica aí. Exatamente. Segundo Requisitos, eu acho. Exatamente isso que você está mencionando agora, fatorial, Torre de Hanoi, tudo, a gente pegou tudo no período passado. Foi segundo período, pô, algoritmo.
Então fala para mim qual é a Torre de complexidade de tempo da Torre de Hanoi. E aí? Vocês já esqueceram? É o que, professor? Calma aí, Não entendi lembrar. nada. Complexidade de tempo da Torre de Hanoi. E já foi embora faz tempo. Não, é o movimento dos discos. Isso. Ó, o movimento. É 2 elevado a n, é exponencial. Não é n ao quadrado, é 2 elevado a n, menos 1. Beleza? Então, 2 elevado a n menos 1. Aqui eu tenho, ó, uma Torre de Hanoi com 10 discos. Que às vezes eu brinco. E aí, qual é o mínimo de movimentos para você resolver uma Torre de Hanoi de 10 discos? São, se não falha a memória, são mais de 1000 movimentos. Isso. Ó, 10 discos. Então, ó, 2 elevado a 0. Desculpa, 2 elevado a 1. E aí? 2 elevado a 10 menos 1. Isso. Bom, e 23, basicamente. Eu fiz os cálculos aqui. E aí, dá quanto? Na verdade, é elevado a n menos 1, tá? É 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então, daria 2 elevado a 9. Tá? 1023 movimentos, é isso? Então, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 512? 11. Isso, então 511 movimentos. Sabe o quê? Você mesmo disse, 2 elevado a n menos 1 menos 1. Isso. Então, ó. Agora eu não lembro. Agora eu tô confuso. Eu não lembro se é 2 elevado a n menos 1 ou 2 elevado a n. Depois eu posso olhar. Mas ou é 511 movimentos ou é 1023 movimentos para resolver isso daqui. Beleza? E aí, na recursividade, para você fazer essas movimentações no código, a recursividade fica um pouco mais bonita, fica mais fácil de entender quando você lê o código. Mas rapidamente você tem um Stack Overflow, né? Beleza? Posso passar para o próximo problema? Vai lá, professor. Já falei, né? Não era a Torre de Hanoi, isso já tô falando. A Torre de Hanoi é um outro problema que a gente pode resolver de maneira iterativa ou recursiva. É só para vocês saberem. Como vocês já conhecem, vou nem passar nada disso não, porque a Torre de Hanoi é mais complicada mesmo. E aí é mais para algoritmo, vocês têm que ver isso nas matérias de algoritmo mesmo, tá? Aqui a gente está vendo mais estrutura de dados, então eu queria explicar a pilha para vocês entenderem. Quando vocês fazem um algoritmo que é iterativo, vocês não estão usando a pilha. Então não dá Stack Overflow, não dá problema de memória, entendeu? Mas o recursivo dá rapidamente um problema de memória.